Se você já viajou de avião sentado na janela onde se vê o motor, provavelmente já se perguntou o que são e para que servem essas aletas sobre o motor. Elas são chamadas de nozzle strikes ou nozzle chains. O efeito dos strikes é enorme. Minimiza a possibilidade de entrar em perda e reduz a distância de decolagem e aterrissagem em até 6%, o que é muito. Mas como funciona? O que é a velocidade de perda? É possível ver esse efeito a olho nu? É o que vamos ver neste novo vídeo do mundo da aviação. Praticamente todos os jatos comerciais modernos têm esse sistema, alguns de um só lado, outros de ambos os lados, da nacela do motor, como é o caso do McDonnell, Douglas MD-11 e o C-17 Cloudmaster III, e em modelos mais recentes, como os Airbus A320neo e o Airbus A3510 É uma patente relativamente nova. Foi desenvolvida em 1970 e seu propósito é melhorar a aerodinâmica da asa do jato comercial por meio da geração de um vórtice. Após vários testes em túneis de vento com um DC-10, foi comprovado que havia uma grande perda de sustentação quando se usavam os flaps junto com os slats na configuração de aterrissagem. Como consequência, a velocidade de perda era maior, em torno de 5 nós. A perda de sustentação começava nas nacelles ou gôndolas do motor, que em inglês seria nacelle. Justamente atrás destas e à frente dos ailerons internos começava essa perda. Para visualizar melhor o problema dessas áreas do conjunto pilar-motor, foram utilizadas técnicas de monitorização de fluxo aerodinâmico, que não é mais do que injetar fumaça colorida para ver o fluxo de ar em um túnel aerodinâmico. E descobriu-se que, efetivamente, este conjunto produzia turbulências de ar que destruíam o fluxo normal à frente da borda de ataque da asa. Essas turbulências eram acentuadas pelo fato de que, nas áreas onde os motores são montados, os pilares dos quais o motor pende, não existem slats ou superfícies de borda de ataque. A solução foi desenvolvida pela Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço, pelo Aeronomy of Ice in the Mesosphere Research Center, onde instalaram as aletas chamadas strikes e as colocaram nas gôndolas dos motores a 45 graus em relação à horizontal. As aletas foram refinadas mais tarde em testes de voo subsequentes, mas inicialmente já mostravam uma melhoria significativa. O que se conseguiu foi gerar vórtices suficientemente grandes para ajudar a camada limite a permanecer aderida à superfície da asa. Obrigado. Mas para aprender com mais profundidade como funcionam os golpes de nacelles, vamos ter que entender este gráfico. O que vemos aqui é o coeficiente de sustentação relativo ao ângulo de ataque. Não se trata apenas do ângulo do avião em relação ao solo, é um pouco mais complexo. O ângulo em relação ao horizonte é chamado de ângulo de arfagem ou pitch angle em inglês. Se esta aeronave está subindo, estaria em uma atitude de arfagem positiva.
Todos esses conceitos são explicados no vídeo sobre os eixos de uma aeronave. Se você não entendeu bem o que estamos falando aqui, sugiro que assista a este curto, mas muito ilustrativo vídeo. Deixe os links abaixo e acima nos cartões. Mas este não é o ângulo do qual os aviões decolam. Se você observou um deles decolando, notará que seu ângulo de arfagem é grande, mas eles não sobem onde o nariz do avião está apontando, o que dá uma sensação de que estão se arrastando pelo ar. Então, a trajetória que uma aeronave realmente tem é o ângulo de retorno, que poderia ser traduzido para o português como trajetória de voo. Isso também é visto na aterrissagem, onde tem uma atitude de inclinação positiva, mas na verdade está descendo. Se arrastarmos o ângulo da trajetória com a inclinação, temos o ângulo de ataque. E este é o que vemos no eixo X do gráfico. E no outro eixo vemos o coeficiente de sustentação. E o que o gráfico nos mostra é que quanto maior o ângulo de ataque, maior será a sustentação. Mas até certo ponto, onde a aeronave entraria em perda. O vídeo mostra um exemplo de entrada em perda. Uma vez que o ângulo de ataque é muito grande, o fluxo de ar se separa do extradorso, ou parte superior da asa, tornando-se turbulento, reduzindo dramaticamente a sustentação e fazendo com que o avião entre em perda. Perda de sustentação. E o que isso tem a ver com os Nozzle Strikes? Bem, quando uma aeronave decola ou pousa, suas asas devem ter sustentação suficiente em baixas velocidades, pois está voando em um ângulo de ataque maior. É durante essa fase de voo que se utilizam os flaps e slats para criar mais sustentação, porque a velocidade é mais lenta. Mas os flaps ou slats são menos eficientes se o fluxo de ar se separar da superfície da asa. A maioria dos jatos comerciais tem seus motores instalados abaixo da asa. A forma do motor cria uma separação indesejada do fluxo de ar na parte superior da asa ao aumentar o ângulo de ataque. A gôndola ou nacela do motor torna o ar turbulento atrás dela, e é menos provável que tenha um fluxo laminar sobre a asa. Então, para contrariar isso, os engenheiros criaram os Nozzle Strikes, que ajudam a manter o fluxo laminar e evitar a perda de sustentação por desprendimento da camada limite. Os vórtices passam por cima da asa, o extra 2, forçando a camada limite a continuar aderida. Os vórtices que são gerados são contrarrotatórios e, além de ajudar a camada limite, criam um fluxo de ar para baixo por efeito downwash sobre a área da asa que não leva slats, reduzindo assim a possibilidade de entrada em perda. E este fenômeno é visto neste vídeo porque, se a temperatura está baixa e a umidade é alta, pode-se ver perfeitamente o vórtice gerado pelo Nozzle Strikes, pelo mesmo fenômeno que já havia explicado no vídeo sobre a barreira do som. Podemos lembrar de um experimento que fizemos naquela vez, onde visualizamos como a água do ambiente se condensa para se tornar visível. A umidade do ar se condensa, ou seja, a água em estado gasoso se torna líquida em pequenas gotículas por ter baixado a temperatura. Para ilustrar isso, farei um experimento muito interessante. Vamos gerar esse fenômeno em casa. Tenho aqui uma garrafa plástica que conecto com uma rolha a este inflador. A ideia é gerar pressão dentro da garrafa. Esta está carregada com ar do ambiente. E agora, se eu tirar a rolha rapidamente, vou baixar a pressão rapidamente, baixando assim sua temperatura de repente. Então as gotículas de ar que estão presentes aí dentro se condensarão, formando a névoa que se forma nos aviões.
Isto é o mesmo que vemos que se formam os aviões: água condensada. Água condensada. Espero que tenham gostado desta explicação. Não encontrei muita coisa em espanhol, então queria fazer isso. Obrigado a todos que gostam e compartilham este vídeo. Muito obrigado também a Manuel Represa, pois grande parte do roteiro deste vídeo é baseado em seu livro, Questões que você sempre quis saber sobre a aeronáutica, uma série de livros que eu recomendo muito. Deixo os links abaixo para vocês conferirem. Até uma nova entrega do Mundo da Aviação.